só para finalizar aqui a live, porque eu fiquei com medo de perder. Então eu fui e falei assim, não, melhor eu finalizar aqui para a gente continuar com calma, conversando com a doutora, porque da outra vez a live caiu e foi um desespero só de não salvar a live, mas vemos aqui. Eu acho que a gente vai conseguir encerrar tranquilo. Ai, que alívio! Salvou! Então, assim, ele tem um time, né? Quando dá uma hora, ele trava. Uma hora. Ele é bem categórico, é bem rigoroso, é um aba bem, é um aba bem clássico esse, viu? Então, Dani, na questão do que lidar, como lidar com o TARI, né? Que é outra pergunta muito frequente, né? De como lidar com o adulto, né? Já instalado o TARI, como eu falei, a ideia da gente era não ter TARI, né? Mas já que já estamos com o indivíduo com TARI, a terapia de integração neurosensorial de Aires é outra ciência que ajudaria muito os indivíduos, é uma subespecialidade da terapia ocupacional, para quem não sabe, tá? É uma subespecialidade da terapia ocupacional, é a integração neurosensorial de Aires. Os fonoaudiólogos também podem lidar com isso, e o ABA também faz parte desse tripé. Por que o ABA? Porque é uma ciência que vai trabalhar a flexibilidade cognitiva, que nós temos que estar atentos que os transtornos alimentares inerentes ao espectro do autismo estão não só relacionados às questões sensoriais, tá, gente? Mas da rigidez cognitiva. Então, para nós ganharmos esse jogo num adulto, numa criança, temos que aliar a terapia relacionada às questões sensoriais, então a integração neurosensorial de AIS com terapeuta ocupacional especializado é um ponto. Quando algumas questões, os fonoaudiólogos também podem lidar muito, também existem inclusive fonoaudiólogos especializados em indivíduos com transtornos alimentares restritivos. Então nós temos excelentes fonoaudiólogos que podem também trabalhar, tanto uma criança quanto um adulto, com TARI, e o ABA junto, sabe? O ABA fará a diferença, porque o que eu percebo é que quando ele só faz, por exemplo, integração neurosensorial de áreas isoladamente, ou só faz a fonoterapia especializada em TARI isoladamente, ou só o ABA isoladamente, Dani, nós não conseguimos os mesmos resultados. Quando nós integramos o especialista nas questões da integração sensorial e o ABA, flui melhor, sabe? Porque aí fica mais claro para esse adulto autista que uma parte é pela questão da previsibilidade. Então, o trabalho da flexibilidade cognitiva aí vai ser de grande valia, fará muita diferença para, inclusive, ele se propor em algumas intervenções que podem ser desafiadoras para ele, que antes tinha uma extrema aversão. Né? Então, uma dessensibilização desse processo, o ABA ajudaria muitíssimo. Terapia cognitivo-comportamental ajuda, tem sua parte, mas o ABA, a ciência ABA, faz muita diferença no indivíduo com ou seletividade alimentar, paralela à rigidez cognitiva, ou o TARI, que foi nosso ponto-chave aqui de hoje da discussão. Né? Então, assim, eu sou uma entusiasta das intervenções multiprofissionais, testemunha diária, que faz diferença, o suporte multiprofissional especializado, e faz mais diferença ainda quando esses pais se empoderam dessas ciências. Quando os pais sabem onde estão pisando, sabem o porquê daquela sintomatologia, porque até então os pais levavam culpa, né, Dani? Então, assim, o indivíduo levava culpa. Quando ele começa a entender que não tem nada de culpa de esse ou aquele, e que são questões inerentes àquele indivíduo, e quando ela consegue diferenciar quais são as sensações que eles têm dificuldade, ou exatamente a questão de que criou-se foram regras de previsibilidade, umas pseudo-rotinas referentes a essa rigidez, e quando eles sabem que existem mecanismos que podem favorecer a esse indivíduo uma melhor aceitação nutricional. Por exemplo, existem técnicas que foram orientadas para minha filha, lógico que o pacote da minha filha não é o mesmo dos outros, mas, por exemplo, a terapeuta ABA dela me orientou, junto com a terapeuta ocupacional, que era para
eu dizia assim para a Sofia, Sofia, você não vai comer essa fruta. Você não precisa comer essa fruta. Você vai apenas tocar a ponta da língua. Eu passei mais de 2 anos só com a ponta da língua. 2 anos! Não foi um mês, nem 2 dias, tá? 2 anos para ela provar a primeira frutinha que ela tinha deixado de comer. Minha filha comia muitas frutas, comia muitas verduras por um. Imagina, aquela fase da início da alimentação, eu falei para vocês que ela já mostrou seletividade alimentar. E eu em cima desse processo. Aí eu consegui variar de certa forma. E aí houve uma época que ela deixou, como eu falei, passou para um cardápio extremamente restrito. E aí depois, quando ela chegou no TARE propriamente dito, eu passei até a seringa, como eu falei para vocês, que ficou o extremo do aporte nutricional. Mas a parte da seringa foi por pouco tempo, gente. Foi muito pouco tempo, porque aí eu já pedi uma ajuda de um subespecialista na área, e esse subespecialista me deu muita segurança, porque ele me orientou exatamente isso. Vamos nos pequenos passos, né? Nas pequenas tentativas de ponta de língua, de sentir só o cheiro. Nós percebemos o que desencadeava náusea nela, por isso que tem que fazer um inventário funcional desse indivíduo, né? Nós descobrimos, no caso da Sofia, que alimentos com pimenta do reino causavam náusea. Ela tinha, quando misturava o alimento, quando ele era preparado com pimenta do reino, ela nauseava mais, sabe, Dani? Depois nós começamos a fazer a refeição tradicional sem pimenta do reino. Entendam, gente, nada a ver pimenta do reino com você, Dani, ou com os outros. A minha filha em particular. Por isso que cada artista é único mesmo, né? Porque eu já tenho outros que adoram comidas diversas e com cardápios extremamente variados, até de O paella. Aquiles comem a comida apimentada. Então, tem crianças que amam, adolescentes que amam. Então, não é regra, gente. Mas eu colocando a minha em particular, eu passei a preparar os alimentos com apenas limão. E engraçado descobrir que ela gosta do cheiro do alho. E aí eu comecei a temperar, tanto é que eu passei a ser a cozinheira, então ela me ajudou, porque eu não fazia praticamente nada de comida, e tive que aprender a preparar os alimentos. Outra forma foi dela ser ajudante de cozinha, então a Sofia participou de várias oficinas de preparar alimentos, e ela não era obrigada a comer nada, Dani. E ela tinha Nossa, eu lembro que você me falou da reforma da casa. fazer reforma no apartamento. Nós, né, tivemos na época, eu sou divorciada, mas nós éramos casados, nós fizemos uma reforma e nós conjugamos a cozinha e a sala para ela aceitar o cheiro da comida preparada na cozinha. Nós abríamos uns janelões. Quando ela ficava muito forte, nós fechávamos o janelão e gradualmente ela foi ficando curiosa para que comida é essa? Que cheiro é esse? Porque a Sofia sempre foi muito falante, viu, gente? Ela não atrasou na parte da fala propriamente dita. E aí eu comecei desde pequena, com dois aninhos, ela já me ajudava a preparar os alimentos. Com 3, que ela ficou muito seletiva, assim, não é nem seletiva, ela já era seletiva, ela ficou com TARE, aí ela não queria mais nem entrar na cozinha e ela nauseava, vomitava. Nós deixamos de frequentar certos restaurantes, ela não tolerava ficar dentro do ambiente, ela nauseava dentro dos restaurantes, festinhas de aniversário, muitas vezes ela chegava até a vomitar no local. Gente, é extremo, não é pouca coisa, não, é muita dificuldade, tá? Quando você se depara com um TARE, não é qualquer seletividade alimentar, não. É uma extrema restrição alimentar, né? Então, ela nauseava, vomitava, demonstrava um grande incômodo em determinado local. E você imagina que ela, no pacote do TEA dela, era hiper sincera. Então, ela chegava no local e dizia, que cheiro eca! Então, o eca na minha vida era uma constante, né? Tem uma mãe do paciente meu, o que é que nós podemos fazer com eca? Eu simplesmente olhava para o horizonte, eu aprendi a ignorar certo comportamento, reforçava talvez, né? Então, eu ignorava o eca da Sofia de boa, e eu olhava para o horizonte, então, para evitar dela não ir para os locais, eu alimentava a Sofia antes, então ela já ia, do pouco que ela aceitava, ela já fazia a refeição em casa e ela ia para as festinhas para brincar com os coleguinhas, ou playground que tivesse lá. Ela não comia nenhum salgadinho, refrigerante ela não tomava, nenhum docinho da festa. Gente, não era que eu restringia porque a questão de casa ainda é glúten, não. Era a minha filha que não aceitava, certo? Nós estamos falando aqui uma criança que não aceita nem guloseima, que crianças normalmente aceitam. A minha filha brincava com os docinhos, ela criava uma festinha em casa, nós levava os docinhos para ela brincar, mas ela não tocava nem a pontinha da língua no docinho. Você imagina isso? Então, assim, ela
eu notava que algumas vezes ela tentava, mas ela não conseguia. E gradualmente, nessa participação da pontinha da língua, ela começou a ter confiança que eu não forçaria ela a comer. E gradualmente ela foi tolerando cheiros, ela cheirava, porque como eu falei, desde muito pequena ela cheirava mesmo os alimentos. Eu brincava assim, ela farejadora. De longe ela já perguntava, que cheiro é esse? O barulho também. Minha filha tem um ouvido que de longe ela acho que a quilômetros de distância. Mãe, que barulho é esse, meu amor? Meu superpoder não dá, eu não sei nem que eu consigo ouvir o que você. Ela disse, eu tenho superpoderes, não, mas exatamente, você tem superpoderes que você consegue perceber coisas que sua mãe não percebe. Um dos superpoderes da Sofia é um olfato extremamente apurado, né? E nesse olfato apurado, gradualmente eu fui usando o que era contrário a ela, eu comecei a usar a favor, certo, Dani? Então eu deixava cheirar e ela começou a tocar a língua e devagar. Eu deixava o alimento exposto na geladeira, Dani, eu colocava as frutas nos depósitos e coloridos, eu tentei vários vasilhames, as frutas eu deixava cortadinha. E agora sim, Dani, na minha casa eu não comprava aquelas biscoitos, a minha filha gostava de biscoito. As bolachas, cada lugar chama diferente, né? Então, assim, na minha casa não tinham opções que não o alimento saudável, certo? Tinha isso também, sabe, Dani? Eu não dava opções que não fossem saudáveis, tá? Então, como eu falei para vocês, para quem não me conhece, eu sou neuropediatra antes de ser mãe. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu já sabia conduzir muito mais fácil observar esses sinais de alerta, muito mais rápidos, né? Então, assim, esse excesso de guloseimas não era uma realidade da minha casa, já não era, né? Por isso é que eu fiquei muito frustrada, porque eu desde muito cedo ofereci um cardápio nutritivamente com boa qualidade para minha filha, certo? Então, assim, temos que parar para conversar sobre isso, né? Então, assim, aqui na minha região, as festas são exageradas. Crianças saem com sacolas e sacolas de balinhas, de docinhos. Dá para fazer, acho que uma festa em casa toda, né? Só que eu tô colocando aqui que minha filha, você podia oferecer o que fosse. Hoje em dia, Dani, ela já tá over, ela já quer comer demais essas tranqueiras. Eu chamo tranqueiras, né? As guloseimas. Hoje em dia, minha filha adora. E, Queria, e, e, queria até que ela nem gostasse, sabe, Dani? Mas na questão da qualidade nutricional, só fazendo novamente um gancho para a questão do glúten, temos que estar atentos sim à qualidade que nós oferecemos aos filhos. E aí nessa parte, eu brigo com os pais. Vocês são gestores do supermercado da sua casa. Então, a criança não tem poder de decisão nesse ponto. Então, temos que colocar na balança o que eu ofereço para o meu filho. Não estou falando de atividade alimentar, não. Estou falando de lar na visão maior. Né? Então, eu tenho que ver o que eu ofereço para o meu filho, o que é uma dieta saudável, analisar a minha própria alimentação, lembrando que agora eu não sou mais um papel de único, não sou mais a Adriana, agora eu sou uma mãe, vou ter um ser nesse mundo, então agora se eu não gosto de comer fruta, pois Dona Adriana passe a gostar de comer fruta. Então, se você é do espírito, vamos procurar tratar junto com seu filho, né? Então, assim, os pais têm que rever o seu papel, né, de paternar e maternar, nessa questão da hora da comida, o cuidado com os distratores durante a alimentação, não ensinar a criança a comer assistindo vídeo. Por que não bota uma música ambiente em relação a vídeo? O vídeo é um extremo competidor de atenção, tá? E você imagina que o espectro da atenção compartilhada já é uma categoria que pode estar deficitária nesse indivíduo. E você coloca um competidor, que é um vídeo super interessante para aquela criança. E muitas crianças, Dani, nem sabem o que estão comendo. Elas estão comendo por reflexo, sabe? Isso falando até de neurotípicos. Então, quantas e quantas crianças têm erros alimentares gravíssimos, obesidade aí mostrando no dia a dia, que as crianças que são ensinadas a comer, ensinadas que eu falo assim, porque foram, não é nem ensinadas, elas foram expostas a serem alimentadas na frente de um vídeo, na frente de um celular, de um smartphone, na frente de uma TV. Muitas crianças, no dia que você resolve, enfim, melhorar esse padrão, que a criança olha para o prato, aí a mãe pode achar que está com TARI, ela não está com transtorno evitativo. Na verdade, às vezes a criança nunca nem viu o que comia direito. Aí vai lá, eu não gosto desse amarelo, eu não gosto desse verde, eu não gosto desse... E comia antes, hipnotizada lá com a TV. Então,
temos que prestar muita atenção para a hora da alimentação, para a criança e o adulto, nós nos concentrarmos na alimentação. O tempo reservado para comermos juntos, que vai desde a questão da postura, do trabalho motor, organização postural dessa criança a comer, tanta habilidade pode ser trabalhada durante a alimentação. Nós precisamos da musculatura sendo efetivamente trabalhada, a quantidade de sólidos na alimentação fazem muita diferença depois da motricidade orofacial. Então, a criança que só ingere elementos pastosos ou líquidos, esses músculos vão ficar hipotônicos, né? O tônus muscular, nós precisamos para falar, nós precisamos de uma musculatura habilitada, né? Então, eu pego crianças com hipotonia do andar inferior da face por déficit de mastigação, não que essa criança não tenha capacidade mastigatória, mas a qualidade foi sempre de pastoso e líquido, então essa criança não foi treinada a mastigar. Né? Então, E uma questão que eu recebo de vez em quando é que eu até fiz uma postagem sobre isso. Ah, meu filho não senta para comer. E assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que demora muito para comer. Eu demoro 1 hora para comer um prato. Então, assim, eu sei que meu filho não vai ficar sentado comigo 1 hora comendo. Então, ter essa noção que a criança precisa correr um pouquinho, aí volta um pouquinho, porque assim, ela não vai ficar 1 hora ali. Colocar táticas de uma almofadinha para ela desequilibrar um pouquinho, uma boia. A gente tem que ter essa noção, porque os pais falam, não, mas o meu filho não para comer comigo, mas ele tem 2 anos, 3 anos, ele não vai ficar 1 hora lá sentado no restaurante, ou em não. casa até. E outra coisa, os componentes sensoriais, como você falou, a consciência corporal que pode estar deficitária, a propriocepção, o sistema vestibular desse indivíduo que pode ser hiperexcitado, né? Por isso que é importante o inventário desse indivíduo com um terapeuta ocupacional, por exemplo, que existem subsídios que você pode utilizar. Por exemplo, alimentar a criança numa bola sensorial, num assento sensorial, faz muita diferença, tá? Observar se essa criança, o que distrai essa criança no momento da refeição, tá, gente? Então, tudo isso você pode quebrar, como eu falo, quebrar ciclos errôneos, às vezes, de condução, ou observar se essa criança tem outros transtornos sensoriais associados e que precisam ser trabalhados. O sistema vestibular desse indivíduo pode ser alterado, então nós temos autistas que precisam se movimentar-se demais, ou a mais do que você imagina. Então, precisa regular o sistema vestibular deles. Eu falo muito para as mães, em muitos casos tem que ter um jumping, tem que ter uma cama elástica, ou se não tem espaço, um jumping. Os circuitos sensoriais ajudam muito a criança a se regular. Aqui em casa, a Claricinha, a minha mais nova, ela não fica sentada numa refeição. Ela tem 10 anos, ela não fica sentada numa refeição inteira. Ela dá os pulos dela, ela corre na sala e depois senta. E aí ela corre de novo e senta de novo. Algumas vezes ela tem umas posturas meio bizarras na cadeira e fica meio de cabeça para baixo, cabeça para cima. Mas eu não vou oferecer a comidinha para ela na boquinha dela. Então eu só faço Clarice, lembra? Comida não, mãe. E ela é muito animada. E o apelo lúdico tem que ser... Eu não sou essa santa zen o tempo inteiro, mas eu tento respirar, aprendi maneira de eu me autorregular, porque eu, teoricamente, gostaria que ela comesse um pouco mais rápido, né? Mas não é possível. E ela se desconcentra mesmo. E nós temos que ser sábias o suficiente de entender que é um processo e que, se bem trabalhado, isso um dia nós vamos colher os frutos disso de um indivíduo que alimente-se com autonomia, que ele consiga alimentar-se num tempo hábil, que não atrapalhe as outras. Ih, travou. Deu uma travadinha. Deixa eu ver. Ih. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu que estou travando? É a doutora que está travando? Como é que vocês estão vendo aí? Que eu... Cadê? Eu vi uma perguntinha aqui. Eu estou ouvindo, Ixi, Dani. Eu estou ouvindo. Dani, a chupeta e a mamadeira falaram aqui, eu estou conseguindo ler agora. voltou. A chupeta e a mamadeira são inimigos, né? Os pediatras têm pavor da mamadeira e da chupeta, né? Até porque
Até porque... Vocês estão ouvindo? Me ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Agora para mim tá tranquilo. Eu tô ouvindo. A mamadeira e a chupeta são inimigos, né? Da questão do tônus muscular, orofacial, da estruturação óssea, de toda a compleição dos dentária, né? Tudo isso afeta, né? Então, aí nós não estamos falando do espectro do autismo, nós estamos falando com orientação pediátrica, né? Quanto mais cedo você, quanto menos a criança tiver acesso, na verdade, à mamadeira e à chupeta, melhor. Até porque na fase de leite materno para outras alimentações, a mamadeira pode até ser evitada, determinada situação ela pode ser evitada, inclusive. A criança pode já ser alimentada num copinho de transição, tá? Então, existem outras formas. Infelizmente, muitas mães não recebem orientações acerca disso, né? Então, por isso que eu falo que o pediatra tem um papel primordial na qualidade de vida da criança, que refletirá na qualidade de vida na fase adulta, né? Então, muitos erros que são culturais, né? Então, a chupeta, a mamadeira, são erros culturais, inclusive, né? Então, a alimentação na minha região, que é o Nordeste, Dani, assim, leite, a dieta láctea aqui, ela é muito reforçada, que a pessoa vai ficar bem nutrida, forte. Inclusive, o sobrepeso aqui, ele é assim, a criança tem que estar gordinha, rechonchuda, para ter uma aparência, para algumas vovós, saudável. É sério isso aqui, entendeu? Então, a criança no Nordeste, a cultura da dieta láctea é muito grande, né? Então, assim, essa questão do leite como opção, né? Que muitas mães se sentem seguras, né? Mas por isso você tem que estar muito íntima, a íntima relação da pediatria com as nutricionistas, né? Para orientarem esses pais, né? Sobre essa questão de orientar a alimentação, porque a criança é capaz de tomar um líquido no copo, gente, bem pequena, viu? Os pais acham que a criança vai se engasgar com o copo, mas existe copo de transição que é muito seguro da criança tomar. Inclusive, Dani, às vezes muito mais seguro do que uma mamadeira, viu? Então, assim, as mães sentem muita confiança na mamadeira, mas eu percebo que isso é cultural. Então, é um mito essa questão da criança precisar ficar acima de 1 ano de idade. Ou, por exemplo, eu tenho criança de 2 anos de Tem idade. tem uns bicos de transição que eles são macios, eles são bons assim para isso. Inclusive, Dani, em relação a alguns autistas com alterações sensoriais, né? E de aceitação sensorial, eu tenho uns autistas que, se você tentar o copo, eles ingerem muito mais do que na mamadeira, muito melhor do que na mamadeira. Então, quando eu pego uma criança que está bem orientada em relação ao pediatra, mas ela é do espectro autista, mesmo que se ela evoluir com a seletividade alimentar, muitas vezes ela não chega ao TAI, sabe, Dani? Consegue se quebrar o ciclo antes disso. Infelizmente, nós ainda pegamos muitos adolescentes ou crianças e até adultos com TAI, mas nós percebemos que é uma questão que não foi quebrado um ciclo prévio, né? Não por culpa, mas por falta de orientação. Os pais não são orientados. E a Nairan, que está participando, a Nairan é do meu estado, eu conheço a Nairan. Aqui no Nordeste, Dani, alguns pais aumentam o furo daquele bico da mamadeira para a criança ingerir mais rápido. Você imagina o risco de aspirar, de broncoaspiração Uhum. para vias aéreas. Então, a criança às vezes está tomando leite deitado e com o bico aumentado, alargado de tamanho, um risco de aspiração de via aérea enorme. Se os pais... E está escrito nas instruções da mamadeira para não fazer isso. É um perigo de aspirar, né, o leite, causar pneumonia aspirativa ou microaspirações, e aí você não sabe porque essa criança só vive tossindo, só vive se engasgando, e às vezes é por conta dessa questão cultural, tá? Então, assim, se você ler marcos do neurodesenvolvimento, eu penso, Dani, que todos os pais deveriam ter acesso, ou procurar o acesso a entender o neurodesenvolvimento típico, tá? O que é que uma criança deve se alimentar naquela fase, naquela faixa etária, como é que o alimento deve ser oferecido, porque se você tiver acesso a esse tema, você verá que mamadeira não estará nessa lista, tá? Não estará nessa lista. Então, é mais cultural do que necessidade funcional a mamadeira. Idem chupeta.
idem chupeta, né? Então, quantas e quantas crianças que eu percebo que a mãe disse, me diziam, reportando a tenra infância dessa criança, que eram bebês muito irritados, que diziam que acalentavam com o bico, e mesmo com o bico demorava a acalentar, sabe, Dani? Às vezes a própria acepção, essa criança se aconchegando melhor ao pai, usando um cobertor ponderado ou algo que faça pressão, acalma mais do que a chupeta, sabe, Dani? Uhum, Esses slings, eu percebi que tem muitos autistas que os pais sim. não que ele é autista, mas eles se dão muito bem com o sling, se Sim. acalmam muito com o sling. Sling é um tecido, parece malha, que nós apertamos a criança para segurança, e muitos autistas adoram aquela sensação, colocar na água, no ofurô, naquela postura apertadinha, simulando a vida intrauterina. Muitos autistas têm muito mais conforto e se acalmam mais do que a chupeta. Mas como a Eu chupeta usei sling com Aquiles até quase 1 ano. Eu adorava o sling, ele ficava tão bonzinho, ele encaixava. tem um conforto grande, e muitos anos depois, Dani, você entende que já era às vezes uma característica do indivíduo autista, certo? As alterações celulares, as alterações proprioceptivas, as alterações de consciência corporal, e essa criança às vezes tem uma instabilidade, e alguns reflexos primitivos podem ser exacerbados em algumas crianças, por exemplo, reflexo de Moro, que é uma sensação de queda. Tem alguns autistas que naqueles primeiros meses de vida pode estar exacerbado, então eles têm uma sensação de queda. A mãe dele só vive se assustando, doutor. Então, quando ele se sente mais apertadinho, com a compressão de extremidades, eles sentem um conforto maior, né? Por isso é que algumas crianças, quando a gente faz um inventário na anamnese, os pais nem sonhavam, só vem a ponta do iceberg, que é o atraso da fala, sabe? A fala, a linguagem expressiva. E quando nós analisamos e mostramos para os pais que têm componentes sensoriais francos, os pais não imaginavam que estava no pacote, e que aquela irritabilidade que aquele bebê tinha já era uma manifestação, muitas vezes, de alterações sensoriais, de transtornos sensoriais, que mais à frente ficam mais claros, principalmente na fase da poda neuronal, eles ficam mais visíveis. Agora, na pandemia mesmo, muitos autistas ficaram na zona de conforto sensorial auditiva, e agora estão retornando para a escola e estão se referindo mais incômodo ao barulho dos colegas, mais desorganizados com o barulho dos colegas, que ficaram na zona de conforto sensorial auditiva. E esses pacientes, as mães nem diziam assim, não, ele reagia de boa a barulhos abruptos, que são clássicos para alguns autistas, como batedeira, furadeira, liquidificador. A mãe nunca observou rejeição a isso, mas agora estão voltando para a escola e estão referindo que os colegas são barulhentos demais, que a escola faz muito barulho, que não gostam daquele barulho da escola, e que antes não relatavam, mas que na pandemia ficaram na zona de conforto sensorial auditivo, muitos também ficaram na zona de conforto sensorial tátil, e os pais têm que estar atentos a isso, aos estímulos sensoriais que a vida deles na escola favorecia, e que sem a escola também foram podadas as experiências sensoriais. E as questões vestibulares e proprioceptivas também. Imagina que muitas crianças moram em apartamento com minhas filhas, e que não tem espaço para brincar, não tem às vezes nenhum pátio no térreo para brincar, como essas crianças piorarem muitos aspectos sensoriais, né, e reacionais, por conseguinte. Ô, doutora, muito obrigada por tanta informação. E assim, gente, para quem não tá, quem tá boiando que chegou, assim, toda essa live, as 2 lives, elas vão para um curso que a gente está formando. Todo mês a gente tem essa live no penúltimo domingo do mês, com um tema que é relevante. E se você tiver alguma ideia, também manda para o nosso direct também, para a gente ir compondo esse curso. Qual é o problema hoje em dia, né? A gente tem muita informação nas redes sociais, só que elas são espalhadas. A doutora, ela faz o conteúdo da doutora é maravilhoso. Essa semana, eu vou te falar, assim, eu adoro seu conteúdo, mas assim, você conseguiu ainda se superar mais, falando sobre essa parte de sexualidade, sobre todos esses aspectos. Eu achei tão incrível, porque todo mundo tem tanto medo de tocar nesse assunto, né? E a forma que você trouxe foi incrível. Eu estou preparando um post para falar de orgasmo, sabe? E aí eu tenho que ter muito cuidado no que eu vou falar, porque, Dani, você nem imagina como eu recebi ataques em direct em relação ao tema que eu estou falando. Mas eu sou tão tranquila em relação a isso. Agora você imagina se fosse um autista despreparado, no sentido
não fortalecido emocionalmente. Então, você está preparando um trabalho para prestação de serviço social e pessoas nos bastidores atacam porque eu estou mexendo num tema que é tabu, que é sexo. E é uma queixa muito frequente na minha vida de trabalho. A hipersexualidade, eu nem falei. São no mínimo 20 posts ainda que eu terei que fazer, Dani, porque eu tive que dividir em posts, né? Porque a linguagem do Instagram ela é reduzida. Né? Então eu tenho que dividir em partes, então ainda tem muito tema ainda, porque eu vou ter que postar, que eu estou dividindo em posts sobre essa questão da educação sexual. Essa semana, engraçado, eu comecei a fazer o post sem lembrar que essa semana, na quarta-feira, foi o dia de conscientização em relação ao abuso sexual, combate ao abuso sexual. Foi muita coincidência, não foi nada, foi muita coincidência de eu estar falando desde a semana passada, né? E a Nairan está lembrando isso, os autistas crescem, gente. E o pior é que muito poucos profissionais querem lidar com os adultos autistas. Então, adulto autista namora, adulto autista casa, adulto autista tem suas relações e o sexo e a identidade sexual, tudo isso envolvido, nós temos que desmistificar e educar, né? Então, nem parece, .tea é onde eu tento falar, e na Dani tem um site exatamente com esse curso, né? Curso de autismo, e esse curso ajuda muita gente porque ele é gratuito e a Dani tem esse dom de ser muito didática e separar com maestria essa questão didática. E essa empreitada é nossa, né? Então, desmistificar muitos temas. Transtornos alimentares são temas realmente que geram muita angústia, como eu falei no início da live, porque os pais muitas vezes são culpados em relação a isso. Então, os pais levam tanta culpa e levam a culpa também disso. Os pais levam a culpa porque a criança não fala, os pais levam a culpa porque a criança tem transtornos sensoriais, os pais são culpados pelo meltdown e shutdown, que é outro dia que eu quero falar sobre meltdown e shutdown. Os pais são culpados de tanta coisa. Os pais são culpados porque o autista hiper sincero e as pessoas que não conhecem o assunto falam que é mal educado, é falta de limite ou falta de regra, gente. Então, o trabalhar o autista, como eu falei, eu sempre falo isso, o autismo é uma ciência em construção. São temas que nós estamos aprendendo junto. Cada vez que eu sou convidada a escrever ou falar também sobre o tema, é uma oportunidade para eu estudar, né? Eu revisar, porque tem muita gente boa nessa esfera de ciência, mas também tem muita gente que trabalha com pseudociência e é um medo grande da gente quando a mãe que acabou de receber o diagnóstico, um pai que acabou de receber o diagnóstico, ou um autista adulto que passou a vida toda perdido, sem saber onde se encaixava e, enfim, recebeu uma resposta que é autista e, infelizmente, se deparar com pseudociência. Imagina que já é uma dificuldade de aceitação exatamente por conta do mito. Gente, autismo é neurodiversidade. Eu falo com muita tranquilidade em relação ao espectro, porque eu vivo o espectro 24 horas, é neurodiversidade. E nós só tratamos os sintomas, algo que atrapalhem a qualidade de vida do autista. Ninguém vai curar autista, eles vão continuar com o seu modo de pensar autista, eles continuarão autistas, é neurodiversidade. Neurodiversidade. Eu falo com muita tranquilidade, minhas filhas têm as características delas peculiares, elas continuarão. E minhas filhas melhoraram muito mais o neurodesenvolvimento e as habilidades delas, diminuição de ansiedade, que era um ponto muito difícil aqui na minha casa, desde o dia que, enfim, eu parei de querer colocar minhas filhas numa situação social que agradassem os outros. No dia que eu aceitei que as minhas filhas são realmente autistas, que eu larguei o capacitismo que estava dentro de mim, sabe, Dani? Eu fui uma mãe capacitista e eu fui uma mãe preconceituosa. No dia que eu passei a entender que, enquanto minhas filhas não fossem vistas como autistas mesmo, que eu deixei minhas filhas autistarem, quando eu deixei minhas filhas manifestarem as suas estereotipias que incomodavam alguns familiares, e eu encarei de frente isso e ignorei, e eu já estava desde sempre em intervenções, tanto é que hoje minhas filhas não têm necessidades sensoriais que elas tinham antes, mas desde o dia que eu encarei de frente e parei de colocar as minhas filhas num molde social que agradassem aos outros,
a ansiedade das minhas filhas diminuiu sobremaneira, tá? Então, desde o dia que elas se sentiram, enfim, aceitas como elas são, as minhas filhas são outras pessoas. Tanto a mais nova, que tem 10 anos atualmente, quanto a mais velha, que a mais velha foi a que mais sofreu com as questões de cobranças sociais que eu tentava reportar. Então, hoje eu falo sem chorar, viu, gente? Porque eu sou uma pessoa que tem acesso à terapia também. Então, as mães têm que procurar ajuda, as mães têm que procurar terapias, porque nós temos muitos ranços de como nós fomos criados, de toda a nossa vida social pré-ser mãe ou pré-ser pai. E as crianças, não questão de autismo, e os adultos são reflexos de como foram trabalhadas pelos pais. Não de colocar a culpa nos meus pais, mas de colocar como o que eu farei com que os meus pais, né, a educação que eu fui colocada, as cobranças que na minha época, eu estou prestes a completar 49 anos, Dani. Então, assim, como foram criados, como eu fui criada, é totalmente diferente do que as crianças hoje em dia são criadas. Os reforçadores são outros, né? Então, assim, eu fui atrás de terapia exatamente para eu me encontrar, eu me encaixar, porque eu percebi que as cobranças que eu fazia não eram de uma neuropediatra, eram de uma mãe que teve uma questão cultural outra, que eu estava entorpecida em relação a isso. Eu ensinava para as mães uma coisa e em casa eu cobrava das minhas filhas uma normalidade que elas não poderiam oferecer, né? Então, essa cobrança social, eu parei. Para tudo. Eu dei um start, aliás, eu parei o botão e recomecei, tá? Então, esse recomeço, para sorte das minhas filhas, não demorei tanto a esse recomeço, mas eu quero que vocês acolham, quanto mais cedo vocês, enfim, aceitarem que o transtorno expectativo de neurodiversidade, o olhar de vocês para o autista vai ser muito diferente mesmo. Nossa, doutora, que relato profundo. Eu gostei muito de uma postagem da Carol, que ela falou que ela é autista também. Ela falou assim: ah, eu sou uma autista capacitista em desconstrução. Estou sendo desconstruída no meu capacitismo. Eu achei muito interessante isso, porque isso acontece. Eu acho que eu também sou. Eu tenho meus elementos capacitistas e eu estou desconstruindo ele aos poucos, né? E eu vejo isso muito na hora que, por exemplo, meu filho é um nível 3 e eu sou um nível 1. E quando eu tô com meu filho fazendo as intervenções, eu falo, como é que eu sou autista? Olha ele, eu não posso ser autista. E aí eu fico com isso na cabeça, né? Aí até que eu entro em contato com outras pessoas, e esses dias eu estava até conversando com o doutor Paulo, né? A doutor Paulo, nossa, Dani, eu esqueço de vez em quando ser autista, porque às vezes, sabe, eu pego um ponto e fico lá, esmiuçando nesse ponto, falando tempão sobre esse ponto, ele sabe, aí eu olho de novo para o meu filho e eu vivo nesses dois mundos que são dentro de cada nível, né? Existe um espectro enorme, e a gente vive esse salto. E é complicado, né, doutora? Mas assim, Dani, eu aprendi muito, né, com meus pacientes e com os pais, logicamente, e com minhas filhas. Uma característica que eu acho maravilhosa no autista. Não digo todos, mas muitos que eu lido com minhas filhas. São pessoas muito práticas, Dani. Então, muitos neurotípicos, às vezes, complicam o que a autista não complica, né? Então, a vida das minhas filhas, nesse ponto, são muito práticas. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem tranquilo, Dani. Minhas filhas não são consumistas com questão de roupas ou adereços, não que hoje em dia elas não usem, mas muitas vezes eu que fui criada numa outra perspectiva, né, do consumo, infelizmente, as minhas filhas me abriram tanto os olhos para uma vida mais simples, sabe, Dani? Às vezes eu queria comprar uma coisa, mas mãe, minha roupa tá ótima, meu sapato tá ótimo, e eu parava para pensar, ela tá errada? Não, ela tá certa, quem tá errada sou eu. Então, assim, tantos sentimentos que elas são mais práticas e na questão de vários temas que para mim, meu aprendizado, né? A questão assim que autista não mente, autista mente. Que autista não bula regra, autista bula regra. Do anjo autista, que não é tão anjo assim, né? Então, assim, na questão da romantização do autismo, eu vejo com muita claridade que o que eu tenho que fazer orientar as famílias
que eu tenho acesso, ou aqui na rede social, ou as minhas filhas, é que eu tenho que trabalhar os sintomas alvos que, porventura, atrapalhem o futuro desse indivíduo. Então, se a criança tem atraso da linguagem, se a criança tem déficit de consciência corporal, alterações sensoriais associadas, funções executivas, e a flexibilidade cognitiva, que para mim é o essencial para uma vida adulta melhor, é trabalhar a flexibilidade cognitiva. Nós temos aí inúmeros problemas nessa rede social, e o que eu vejo muito, muito, muito gritante na comunidade autista adulta é a dificuldade de flexibilizar conceitos como um todo, conceitos como um todo. Tanto é que, como eu não sou juíza nesse ponto, eu sempre vejo com parcimônia por que fulano reagiu de certa forma. Estou falando de fulano autista adulto, ou um ciclano autista adulto. Muitas vezes meu olhar se ele tivesse tido acesso a um aba bem feito, a ciência aba propriamente dita, que mostrasse para ele que o que ele está passando é por dificuldade em relação à flexibilização cognitiva. Né? E que ajudaria muito a somar no ativismo autista, por exemplo, né? Então, eu não estou aqui para fazer julgamento. Ao contrário, é o acolhimento, é o olhar acolhedor de que o que você está passando, muitas vezes, é por questão de rigidez cognitiva. E existem formas de você ter o plano A, o plano B, o plano C. E algumas vezes na vida, Dani, não existe nenhum plano A, nem um plano B, nem um plano C. Tem algumas situações que eu tenho que aceitar aquela situação. Né? Então, a aceitação da situação faz com que você veja que você já tentou a forma B, a forma C e não deu certo, que aquela situação de repente ela é imutável. E eu vou ter que resetar novamente minha vida. Eu gostei do termo que me lembraram aqui, reset e reinicia para start. Né? Isso em qualquer ponto da vida. Por exemplo, eu tive uma relação, um casamento, por motivos A, B e C, me divorciei, e aí a minha vida vai parar? Não, reseta, reinicia, reprograma. A vida é assim, né? E se a Dani tem um filho no nível 3 atualmente, até porque os níveis, outra live que nós faremos, né, Dani, sobre níveis, tem que ficar muito claro, os níveis do expectativa são mutáveis, às vezes eu tenho uma característica do 1, do 2 e do 3 misturados, isso aí dá uma confusão na cabeça, porque os níveis do espectro do autismo, gente, eles são subjetivos, são bem subjetivos, então a gente tem que parar para conversar. Mas a Dani está aprendendo várias formas. Se o plano A não deu certo para Aquiles, ela conversa com os orientadores, eles reveem o programa e refazem o programa de outra forma. Tem jeito, não tem, Dani? Porque eu estou acompanhando o Aquiles por vídeo e o Aquiles já deu saltos enormes. Eu sou uma chorona, uma manteiga derretida, eu choro quando eu vejo o Aquiles brincando de uma forma correspondente. Então eu peguei o Aquiles em vídeo, que ele pegava no brinquedo, parecia que não sabia nem o que era. Hoje em dia, os olhares dele para Dani. Eu fico encantada, né? Eu sou Dani. Eu tô emocionada demais! E essa semana ele começou a ecoar sons, ele tá tentando imitar tudo que a gente fala. A gente chega pra ele, Aquiles, maçã, ele... E ele tá tentando, sorvete. Ele provou um sorvete, o melhor sorvete que existe, que eu já tomei na minha vida. Ele, soete. Sabe, eu não acreditei, ele não falava nada há 2 semanas atrás. Mas assim, não foi de repente. Todo mundo foi de repente. Não, foi uma construção. E no TARE, só para encerrar, que senão vai trabalho de novo, porque eu converso demais, né? Então, TARE, gente, assim, procurem ajuda. Existem métodos próprios para isso. Tem material na internet também, que não tem acesso à intervenção, gente. Tem muito material. Olha, tem uma comunidade que é a Tismomê. Vocês tentem se inscrever, uma plataforma, tá? Lá tem gente boa que posta material. Inclusive, tem um link só de transtornos alimentares, na tismo.me, tá? É uma plataforma que está sendo alimentada, dados estão sendo alimentados. A revista Autismo está lá, você tem acesso a várias informações. Vocês baixem pela plataforma do Play Store, né? No Play Store, a Tismomê, você faz um cadastro, né? Tem também, que eu falei até naquela outra live, né, Dani? Tem um site de transtornos alimentares americanos, que a Dani vai colocar depois aquele site, Dani, que eu te passei na outra live, depois eu te passo, você coloca, até eu falei agora. Tem um site, gente, ele é americano, mas ele é traduzível. Fala de todos os transtornos alimentares e de dicas de como lidar no dia a dia com os transtornos alimentares. É muito bom o material, ele também é sempre editado novos materiais, acesso gratuito, quem
quem quiser doar, lá é uma comunidade que eles aceitam doações, mas é impressionante a quantidade de artigos que eles colocam, cientificamente bem produzidos, de como lidar melhor com os transtornos alimentares, tanto do espectro quanto de neurotípicos, tá? Depois a Dani vai colocar, eu vou passar para a Dani, que agora realmente falhou aqui a memória, o nome do site. Ele é americano, mas ele é traduzível, né? Lá em cima você consegue e traduz todinho de uma forma bem acessível. Ele divide tudo, anorexia nervosa, bulimia nervosa, obesidade, transtornos compulsivos alimentares, tá? Lá tem desde a classificação, quanto o que motiva, quanto como lidar. Então, lá tem vários capítulos, tá, gente? Para que vocês podem acessar esse site, que eu gosto muito, é nele que eu sempre reviso sobre os transtornos alimentares. E eu queria agradecer, gente, vocês terem ficado conosco até agora, né? Em pleno domingo, muita gente participando. E quero que vocês continuem enviando direct, principalmente para a Dani, que é quem direciona. Ou nos comentários aqui. Comentários excelentes, né? Vocês participam muito, isso é enriquecedor, porque quanto mais perguntas vierem sobre o assunto, mais a Dani consegue montar o curso melhor, né? E acessem lá e divulguem o curso, porque eu mesma que trabalho no dia a dia, eu tenho revisado muita coisa que a Dani tem postado, né? As premissas do neurodesenvolvimento, as bases do neurodesenvolvimento para a resposta. Então, eu quero que a criança fale, mas a criança tem que ter pré-requisitos da comunicação não verbal, né, Dani? Da atenção compartilhada. Tem tantos pré-requisitos para que depois eu consiga que a criança fale bem, ou que coma bem, ou que tenha uma motricidade boa. Tem pré-requisitos que, enquanto essas habilidades não sejam realmente maturadas, desenvolvidas, esses indivíduos não conseguem o efeito final ou o fim dessa resposta que você tanto espera. Inclusive, temos que mostrar isso, porque algumas vezes as crianças estão em terapia, estão até com um profissional muito bom, mas esses pais, como não foram ainda treinados sobre esses marcos que nós esperamos, e para chegar no efeito X eu tenho que trabalhar Y, esses pais ficam muitas vezes duvidando até do terapeuta, né? Duvidando desse profissional. E cabe ao profissional sim treinar os pais. Uma parte importantíssima de uma terapia é o treino parental. Então, se o terapeuta não faz, ele tem que fazer. Ele tem que ser cobrado. Inclusive, puxar da orelha, se não faz, tem que fazer. Porque senão vai demorar muito o resultado desse paciente. A generalização vai ser muito difícil se os pais não souberem esses instrumentos de como lidar melhor, né? E agradeço, Dani, você me convidar. Doutora, muito, muito, muito obrigada. É sempre uma aula de falar contigo. E eu tenho o privilégio de conversar contigo pelo WhatsApp, né? Eu tenho uma aula bônus. Doutora, muito obrigada. Eu vou subir depois pro YouTube também essas lives para colocar lá no site. E a doutora também tem um site dela também, né? Que vocês podem... Se a senhora colocou lá no link da bio, o seu site? Já tem lá, já tá lá. Então tá. A Dani é minha professora desses assuntos técnicos, que eu só sei ser neuropediatra e mãe. Essa parte de comunicação eu sou semi-analfabeta, viu, gente? Você tá vendo como ninguém sabe tudo? Ninguém sabe tudo. Nós estamos no mundo para aprender. Eu tenho que aprender essa parte, que eu sou zero à esquerda. Aliás, zero à esquerda não, né, Dani? Tô 0,1. Estamos juntas, estamos aqui juntas. Suas postagens estão maravilhosas. Então, gente, fique ligado. Penúltimo domingo do mês, né? Próximo mês, vai ter mais live aqui com a doutora, tá bom? Então, doutora, obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.